Essa história da prima de uma amiga minha não é uma história convencional. Essa história é uma homenagem, uma tristeza e um protesto em favor de todas as mulheres. Minha gente deliciosa, eu sou Luiziana Malírios, terapeuta feminina, consteladora familiar, trabalho com mulheres há mais de 20 anos e sou apaixonada pelas histórias das mulheres. E este é A Prima de uma Amiga Minha. A Prima de uma Amiga Minha são histórias de mulheres e geralmente ninguém nunca saberá quem é de verdade a prima de uma amiga minha, só que esta prima é uma prima um pouquinho especial. Esta prima de uma amiga minha era uma adolescente cheia de vida, cheia de energia, cheia de coisas na vidinha dela, mas essa adolescente começou a frequentar a igreja, então se tornou uma adolescente bem envolvida com a igreja, estava muito feliz, era uma adolescente ainda bem nova, tinha 13 anos, ela e a prima, que era como uma irmã, frequentavam a igreja, estavam lá sempre envolvidas com as pessoas da igreja e elas tinham sido levadas para a igreja pelos avós. Então frequentavam e chegou uma época de carnaval, e época de carnaval, geralmente nesses contextos religiosos, as pessoas vão para retiros e elas estavam assim empolgadíssimas porque elas iriam para o primeiro retiro delas e aquilo para elas era extremamente assim exciting. Teve, né, um arranca-rabo lá com a mãe e com o pai, com isso, com aquilo, porque o pai e a mãe não deixavam sair, eram, né, muito rigorosos, não vai, muito nova. E enfim, a avó, que já era da igreja, intercedeu e ajudou e conversou, e né, os pais finalmente, para a glória de Deus, autorizaram as duas a irem para esse retiro. E então elas estavam lá super empolgadas. Gente, era tipo assim, o primeiro rolê de adolescente fora de casa. Vocês têm noção do que é isso? É praticamente um batismo para a vida. Quando você finalmente vai dormir fora de casa, você não vai estar com a mãe e com o pai. Então era o batismo para a vida, para a autonomia, enfim. E elas estavam neste momento, né, se preparando, as duas já na mesma casa, que era a casa da avó, ajeitando as últimas malas e se preparando, esperando alguém que viria para buscar e tudo mais. E elas foram lá para se despedir da avó. E elas falaram, vó, então a gente vai, então super empolgadas, porque a avó tinha ajudado a interceder, né, para elas irem. E a avó virou, naquele momento bem solene de vó, e falou pra elas assim, gente, meninas, tomem cuidado. E, gente, aquele tomem cuidado da elas soou mesmo, tipo assim, gente, toma cuidado com o quê? Tá indo pra um retiro de igreja, só o povo da igreja, só gente, né, lá da santidade e tudo mais. Toma cuidado com o quê, gente? Porque ladrão não vai ter lá, porque é todo mundo de igreja, que vai ter lá, né? O que a gente tem que tomar cuidado, afinal de contas? Então, elas, mas vó, né? E foi aquela coisa que você pensa em um segundo, né, gente? Que a gente pensa rápido. Num segundo elas soltaram. Não, mas cuidado com o quê, vó? Cuidado com os meninos. Cuidado com os homens. Vó, mas todo mundo lá é crente. E aqui é que está a questão da prima de uma amiga minha. Gente, eu tô sempre falando com as mulheres e dizendo que uma das coisas que nós, como mulheres, precisamos resgatar é essa coisa da sabedoria das mulheres mais velhas. Na verdade, a sabedoria da velhice. Isso é uma coisa que tá meio perdida aqui na nossa sociedade. Tô falando com mulher, vou falar pra mulher. A sabedoria das mulheres mais velhas. Mulheres mais velhas têm essa intuição mais exercitada, tem a vivência, tem muita coisa nas mulheres mais velhas que a gente desaprendeu a ouvir. E então, de repente, a voz da mulher mais velha, da ancestral daquelas meninas, daquela pessoa que tinha a sabedoria da velhice, tinha uma questão, né, espiritual, era uma pessoa espiritualizada, mas que era uma ancestral mesmo delas, assim, pessoal, e que tinha esse amor, alguém que mais do que simplesmente dizer o que é bom pra vida, uma experiência, era alguém que amava, que ama, né, essas duas meninas. E então, neste momento, quando elas disseram, mas vó, cuidado com os homens porque é todo mundo crente, e a avó vira na voz da sabedoria, dá pra elas o conselho mais do planeta, e essa avó me vira solenemente e diz, é crente, mas tem pinto. É muito engraçado, porque esta fala ecoou na família e ecoa nessa família por anos até hoje. E é aqui que esta prima de uma amiga minha se torna um pouquinho diferente, porque esta prima desta história sou eu mesma. E essa avó que disse isso é a minha avó. E eu estava com a minha prima, que eu não vou falar o nome dela aqui porque eu não pedi autorização, então, né, agora já foi. Gente, eu estava nesse momento muito mulher da minha adolescência, cheia de energia mesmo, que eu
sou até hoje, mas, né, enfim, descobrindo coisas, e eu me dediquei, né, à espiritualidade naquele momento. O que fez sentido pra mim foi, né, esse contexto evangélico. Hoje eu desenvolvo a minha espiritualidade de uma forma diferente, eu tenho uma relação muito diferente com Deus, mas naquele momento era o que fazia sentido, e eu sou grata aos meus avós, porque eles, né, me ensinaram um caminho, né, de olhar pra Deus, de buscar Deus, né. Naquele momento eu busquei Deus daquela forma, hoje eu busco Deus de uma outra forma, mas eles abriram esse caminho pra mim também, além de uma certa influência dos meus pais também. E eu tô sempre dizendo, isso é uma coisa que eu busco pra mim como mulher, ouvir a voz das mulheres mais velhas, ouvir e acessar as minhas ancestrais, as mulheres de onde eu vim. E essa avó tem um lugar especial no meu coração, na minha vida e na nossa família. Essa minha avó hoje, ela tem 95 anos de idade, ela ainda está viva, agora ela tá bem debilitadinha, tá alimentando por sonda, não fala mais, mas tá ali, ó, observando tudo. Esta é a memória que eu tenho da minha avó principal. E se você me perguntasse, Silu, me conta um conselho de vó, um conselho que a sua avó te deu, aí eu vou dizer pra você assim, o conselho da minha avó que eu nunca vou esquecer é: cuidado com os homens, não importa nem se eles são religiosos, porque mesmo que eles são de religião, eles têm pinto. Qual o conselho da sua avó? O conselho da minha avó é: cuidado porque o homem tem pinto. Seria cômico se não fosse trágico, né? Porque esta é a verdade. Porque afinal, que de todas as falas da minha avó, essa foi a fala mais marcante. E por que a minha avó deu tanta ênfase dentro da sua sabedoria de uma mulher velha? Deu ênfase para cuidado com os homens e seus pintos. E aqui a gente tem um monte de coisas para refletir. E uma delas é a forma como as mulheres sofreram e sofrem tantos abusos por causa dos desejos não controlados dos homens e seus pintos. Esta prima de uma amiga minha hoje, ela está num lugar diferente, ela sou eu sou a prima de uma amiga minha, eu trouxe a minha história, e essa história é uma homenagem à minha avó de 95 anos, uma homenagem, uma tristeza e um protesto. Que a minha avó, quando veio me dar um conselho, o conselho que ela me deu foi: tome cuidado com os homens e seus pintos descontrolados. O que a minha avó vivenciou para que ela tivesse que me dizer isso? O que aconteceu na vida dela para que ela tivesse que me alertar disso, mesmo vindo de um conceito cristão, religioso, onde supostamente as pessoas controlam os seus corpos e os seus desejos em função da fé, em função de transcender, em função de merecer o céu. Então, quando a gente fala essa coisa do contexto religioso, a gente pensa, né? Por quê? Mas eles são crentes, vó. Mas crente também tem pinto. Porque não importa, as pessoas estão buscando, né, negar o corpo, se controlar, mas ainda assim, as pessoas cedem aos seus descontroles, mesmo nos contextos religiosos, e isso tá aí no jornal e na história e em contextos religiosos quaisquer, né, de A a Z, todos eles. Uma homenagem à minha avó, uma tristeza e um protesto em favor da minha avó, que precisou me aconselhar dessa forma, e um protesto a todas as mulheres que sofreram nas mãos de homens que não souberam lidar com seus próprios corpos e não souberam lidar com as mulheres. Quando eu penso sobre essa história, eu me lembro de quando eu comecei a desenvolver corpo como adolescente, quando meu seio começou a crescer e tudo, e eu lembro dessa fala da minha mãe, então: agora cuidado, porque agora você tem um corpinho de mulher. Toda mulher ouviu de alguma coisa: cuidado com o que você veste, cuidado com o seu corpo, fecha a sua perna, não vira desse jeito, não anda sozinha, não fica sozinha. Todos esses não. E eu me lembro que adolescente, quando meu seio começou a crescer, e se eu vestia uma camiseta, eu vivia com o braço assim, porque aquela fala toda me deixou com tanto medo, que eu tinha medo de erguer o braço e a manga fazer assim, e algum homem ou algum menino ver o meu seio pela manga da camiseta, e eu vivia assim. Meu Deus, quanta repressão, porque existe isso ainda tá na nossa sociedade. Isso é um protesto porque eu não pude mexer meus braços normalmente quando eu comecei a me tornar mulher, quando meu corpo virou um corpo de mulher. É um protesto para todas as mulheres que não puderam caminhar à noite sozinha na rua porque elas se sentiram e se sentem inseguras. É um protesto por cada menina, por cada mulher que foi estuprada dentro da própria casa. Cuidado com os homens e seus pintos. É um protesto por cada mulher que foi abusada dentro do próprio casamento, dentro de uma relação onde ela confiava, com alguém que ela resolveu dedicar amor, dedicar sua vida, construir uma relação. É um protesto. É um protesto a todas as mães que estão me assistindo e que estão criando filhos homens. Nós podemos fazer uma geração melhor. A minha avó tá partindo bem devagarinho, é como se ela estivesse já na curva. Ela já não tá exatamente aqui, ela já
tá passando para lá, seja-se lá onde quer que seja, né? Dentro da crença cristã dela, o céu. Se eu for acreditar em tudo que me ensinaram nos contextos cristãos, do que você tem que fazer para chegar ao céu, eu acho que eu não vou chegar lá. Eu acredito de uma outra forma hoje, mas se aquilo lá for verdade, então eu acho que não vou mais ver minha avó. Mas eu quero um dia, como eu não acredito dessa forma, né? E dentro da minha crença, eu acredito que eu chego lá e encontro com ela um dia de novo. Eu quero poder ter vivido anos aqui e chegar pra ela e dizer assim: vó, você lembra quando você me disse cuidado com os homens e seus pintos? Depois a gente não precisou mais de tomar esse cuidado, porque a próxima geração de homens são os meus filhos, né? Os amigos deles foram homens diferentes, foram homens que respeitaram as mulheres, foram homens que não oprimiram as mulheres, foram homens que não foram uma ameaça para as mulheres. E as mulheres puderam sim, sabia, vó? Vestir o que elas quisessem, andar onde quer que elas quisessem andar, no horário que elas quisessem andar. Elas não precisaram mais ficar controlando sua postura e o que elas vestiam, ou como elas falaram, para não parecer que elas estavam se insinuando para os homens. Elas puderam sim, vó, ter liberdade de ser quem elas são, de viver como elas quisessem viver, falar o que elas tivessem vontade, sentir a vida, se manifestar para a vida como elas quisessem. Então eu volto a dizer, esta é a minha história, e dentro de um contexto de igreja também, de um contexto religioso, que deveria ser um contexto de proteção, e eu tô dizendo aqui, isso aqui tudo, não como uma crítica a contextos religiosos, mas como um alerta e um protesto em relação aos homens, ao olhar dos homens quanto às mulheres, em quaisquer contextos. Então isso não acontece só aqui fora, isso acontece lá dentro de um contexto fechado religioso. Eu me envolvi com homens que abusaram, eu vivi uma relação abusiva terrível dentro de um contexto que era para ser considerado um contexto seguro, porque é a forma como os homens têm se manifestado para a vida e a forma que isso obriga, né, cada uma de nós, mulheres, a nos bloquear para tantas coisas da vida também. Então eu volto a dizer, essa prima de uma amiga minha é a minha história com a minha ancestral, com a minha avó. E isso aqui é uma homenagem para minha avó, por tudo que ela viveu. É uma homenagem a ela, pelo conselho que ela me deu e que eu guardo até hoje. Que a gente brinca na minha família, a gente dá risada, mas no fim das contas é um conselho muito triste e um conselho de dor, que vem de um lugar de dor, que vem de um lugar de insegurança. Então é uma homenagem, é uma tristeza que expressa e é um protesto em favor de toda mulher que teve medo, que sofreu, e de todas nós que ainda sofremos essa opressão de alguma forma. Hoje não tem, né, 1, 2, 3 nessa história, porque isso que eu tô falando aqui basta. Que a próxima geração de homens, que essa geração nova que tá vindo agora, que tá aqui já agora, possa ter uma outra mentalidade, que nós mulheres possamos chegar nesse lugar, onde um dia a gente possa ser quem a gente quer ser, sem repressão nenhuma. Se você gostou dessa história, se você quiser acompanhar as histórias da prima de uma amiga minha, se inscreve aqui no canal, dá um like, me segue no Instagram, a gente tá fazendo várias reflexões lá e a gente fica por aqui. Um protesto, uma tristeza e uma homenagem a uma mulher, a todas as mulheres, porque a história de uma mulher é a história de todas as mulheres. Um beijo.